Voltamos com o nosso programa Brasil Cristão e eu quero já, de primeira mão, agradecer a você que que entendeu aquilo que nós estamos fazendo, que tem respondido generosamente e tem se tornado sócio da Associação do Senhor Jesus, permitindo o programa Brasil Cristão e todas as outras maravilhas, né? Estou aqui com o Tercílio Ferreira Leite, de Montalvânia, Minas Gerais, que ficou sócio. Nós temos a Maria do Livramento Cunha Silva, de Frecheirinha, no Ceará, que se tornou, também ficou sócia, olha só. Patrícia Cirila Aragão, de Maceió, Alagoas, graças a Deus, olha um número grande. Ondina Aparecida de Matos reativou seu cadastro, né? Então, nós bendizemos imensamente a Deus, porque Ele tem tocado corações e você tem sido generoso, você tem respondido a esse toque de Deus e compreendido a nossa missão e entrado conosco na evangelização. Então, o nosso coração se alegra imensamente. Nós estamos agora iniciando a terceira fase da nossa campanha do Santo Rosário. Vou mostrar aqui a terceira fase da nossa campanha. Agora você vai contribuir nos meses de julho, agosto e setembro. E aí você vai chegar aqui, ó, nesta fase aqui, vou mostrar aqui, ó. Olha só, você vai chegar nessa fase e vai receber na sua casa o terço dos mistérios dolorosos, né? Esse terço vermelho lindo, você vai receber na sua casa. Padre Douglas, é a terceira fase já, né? Louvado seja Deus. E assim, as pessoas têm sido fiéis, olha, é comovente ver como Deus tem tocado corações e como as pessoas respondem, né? E nós vamos ver esse milagre aqui, viu? Nós vamos ver essa igreja construída. A planta dos nossos pés pisará a promessa e sentirá a promessa, nos suportando, nos sustentando. E quando nós estivermos ali dentro da igreja das mãos ensanguentadas de Jesus, com certeza nós vamos sentir pela virtude da caridade a presença de cada um dos que contribuíram com essa obra. Excelente. Nós vamos mostrar para você agora, um vídeo de lançamento do Congresso de Patrística Online. Vamos assistir juntos. Todas as vezes que o Espírito Santo trouxe renovação espiritual à igreja, isto se deu por meio de uma nova e vívida compreensão das Sagradas Escrituras e da herança dos padres da igreja. Num tempo de incertezas, somos exortados a olhar ao nosso redor e perceber que, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, devemos nos desvencilhar das cadeias do pecado e correr com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Nestes dias de desolação para muitos, precisamos de reavivamento espiritual. É por isso que o Centro de Estudos Renovação no Espírito, CERN, deseja te ajudar a despertar espiritualmente para a maravilhosa realidade desta nuvem gloriosa de testemunhas ao nosso redor, promovendo o primeiro Congresso Online de Patrística. Dos dias 27 a 31 de julho, pregadores e experts de diversas partes do mundo nos colocarão em contato com a fé de nossos pais, a fim de, ao fazermos memória, reafirmarmos nossa identidade cristã no meio de um mundo que padece por falta do conhecimento de Cristo. Mais informações, acesse congressodepatristica.com.br. Realização: Centro de Estudos Renovação no Espírito.
Viu só? É uma bênção aquilo que nós estamos preparando já. Agora iniciou. Esse é o lançamento. Já pode começar a acessar o site e se inscrever para participar desse congresso de patrística online. Nós tivemos aqui no primeiro bloco a ajuda de Dom José falando para nós a respeito do conceito de reforma. E nós falávamos aqui que, de modo muito especial, ao longo da história da Igreja, todos estes diversos movimentos de renovação bebiam essencialmente das Sagradas Escrituras e dos pais da Igreja, dos padres da Igreja. E agora é com muita alegria que nós vamos ter nosso convidado para falar conosco a respeito dos padres da Igreja. É alguém que eu tenho um carinho assim imenso, então eu tenho muita alegria de chamá-lo para falar conosco. Dom Fernando Figueiredo. Boa tarde, Dom Fernando. Boa tarde para você, para o Padre Douglas que está aí, para todos que estão acompanhando. Que Deus abençoe, ilumine cada um de vocês e a fraternidade sempre nos fortalece interiormente. Maravilha. Eu agradeço muito o convite. Dom Fernando, obrigado mais uma vez. A gente, de fato, assim, o coração se alegra. Nós estamos passando, Dom Fernando, um momento de bastante dificuldades, de sofrimentos. A pandemia tem nos desafiado, né? Nos mais diversos aspectos, e nasceu no nosso coração o desejo de propiciar esse congresso online para que as pessoas pudessem voltar o seu coração para os pais da Igreja. E aí a gente já queria, alguns estão perguntando, mas quem são, né? Quando a gente fala de patrística, pais da Igreja, quem são esses pais da Igreja? Nós queríamos perguntar isso para o senhor. Quem são os padres da Igreja, Dom Fernando? Primeiramente, devemos ver que toda a realidade da Igreja, toda a nossa vida cristã, tem suas raízes profundas e inspiradoras na Sagrada Escritura. Portanto, os escritos do Novo Testamento, eles são inspiradores para nós. São aqueles que nos conduzem na vida cristã. Jamais podemos nos afastar deles. No entanto, logo nos primeiros anos, a Igreja foi se tornando mais presente no mundo, e aí a necessidade de comunicação, primeiramente, de comunicação entre as igrejas. Então surgiram alguns escritos, algumas cartas de estímulo, de animação, de realmente testemunhar a sua fé, o que fortalecia o seu irmão, fortalecia a outra comunidade. Então, primeiramente, nós temos, assim, uma literatura que diríamos de comunicação. Se você ver os primeiros escritos, ali mesmo São Clemente de Roma, ou mesmo Santo Inácio de Antioquia, e assim vamos, os diversos autores, logo no início, era esta a finalidade. No entanto, pouco a pouco, foi se tornando também a necessidade de testemunhar a fé. Testemunhar a fé no mundo que era adverso à Igreja, no mundo pagão, o mundo romano, greco-romano, e, portanto, a necessidade também de firmar e de proclamar a fé. Então, testemunho. E aí temos também Santo Inácio, mesmo Santo Inácio, que quando fala da imitação de Cristo, ele não quer dizer outra coisa que tornar Cristo presente. Quer dizer, dentro de uma realidade outra, dentro de um mundo agora diferente, ele, inspirado na Sagrada Escritura, portanto, nas palavras de Jesus, na vida do Senhor, ele quer torná-lo presente no seu tempo, na sua comunidade, para aqueles com os quais ele está falando. Então, temos uma literatura de comunicação, uma literatura que é o testemunho, e também depois surgiu, finalmente não digo porque vai longe, mas a seguir nós temos a de ensinamento. Vão se elaborando, então, já
alguns tratados, algumas reflexões, algumas meditações que são distribuídas, são levadas às comunidades cristãs daquele tempo. Portanto, há uma evolução vamos dizer, nesses escritos que chamamos escritos dos Santos Padres. São aqueles padres, são aqueles primeiros cristãos, os primeiros séculos, que, colocados, inspirados pela Palavra de Deus, eles querem traduzir essa mensagem para o tempo, para o seu tempo, diante das questões que surgiram naquela época. Muito bom, Dom Fernando. Chama a atenção, né, o senhor falar de como os Santos Padres foram esse testemunho, né, além de, obviamente, se comunicarem entre si e mais adiante de elaborarem a fé, mas escreviam para dar testemunho de Nosso Senhor. E nós tivemos ali, principalmente no século IV, né, os 2 primeiros concílios ecumênicos, nos quais a atuação dos Santos Padres foi importantíssima. O senhor poderia falar um pouco para nós da importância dos padres da Igreja para nos ajudar na modernidade, sobretudo na leitura, na aplicação que devemos fazer do Concílio Vaticano II? Nós vemos, você citou o IV século, exatamente, aí nós temos o Concílio de Niceia, em 325, e 381 de Constantinopla, onde se afirma o quê? Onde a Igreja reflete sobre a pessoa de Jesus. Quem sou eu? Perguntou Jesus aos apóstolos. Essa resposta foi sendo respondida também através dos séculos, e de modo mais cada vez renovado. Não dizemos, por exemplo, uma reforma no sentido de mudança, não dizemos reforma no sentido de substituição, mas falamos, sim, de uma evolução e um florescimento constante das verdades que já estão presentes na Sagrada Escritura, mas que vão sendo explicitadas século por século, ano por ano. Então, nós podemos dizer, essa explicitação autorizada, vamos dizer, não digo autorizada no sentido de alguém outro dizer e autorizá-la, mas que traduz, né? Traduz porque é acolhida pela comunidade cristã. Nesse sentido é reconhecida. E esse testemunho foi enriquecendo cada vez mais a Igreja. Então, os Santos Padres são aqueles que vão transmitir essa mensagem à Igreja em cada século, em cada tempo, também quando surgem, por exemplo, em Niceia, surgiu o arianismo, surgem heresias, e eles então vão firmar a fé da Igreja, que Jesus é verdadeiramente Deus, ele é corpo e espírito, Deus único, né? Um Deus, Filho de Deus, e, portanto, não é uma criatura. Ario falava que Jesus seria uma criatura de Deus. E, portanto, negava a divindade do Senhor. Ora, se Jesus não é Deus, dizia Santo Atanásio, naquele tempo, veja só, se Jesus não é Deus, você não diz que ele é o nosso Salvador? Não é isso, Nascimento? Você não fala que ele é o nosso Salvador? Exato. Salvador, quem salva? O que significa salvar? É introduzir na intimidade da vida de Deus. Você pode introduzir alguém na intimidade da vida de Deus? Eu? Nenhuma criatura. Não temos poder para isso, não. É só Deus. E, portanto, Santo Atanásio diria, se não acreditamos que Jesus seja Deus, não fomos salvos. Mas se afirmamos que somos salvos, não podemos senão dizer, ele é o nosso Deus, é o Filho de Deus. Negar isto seria negar a nossa salvação, seria negar a nossa fé. Só um testemunhozinho, para você ver como isso daqui era essencial. Isso tudo está presente na Escritura, evidentemente. Mas como o passar do tempo, isso foi reafirmado, ou melhor, foi se tornando uma
uma resposta às inquietações e às dúvidas que foram surgindo ao longo dos séculos. O Concílio Vaticano II, de modo mais contemporâneo, abraçou isso de modo muito explícito, né, Dom Fernando? O Concílio Vaticano II, realmente, porque as pessoas talvez não entendam tão bem quando dizem o Concílio Vaticano II veio, aí que você fala, por exemplo, reforma. Não é reforma, não é mudança. Veio para nos conduzir a essas raízes da inspiração cristã. Para, inspirado lá, pudéssemos viver essa inspiração hoje, nos nossos dias, que vai tomando uma roupagem diferente. Mas a inspiração é sempre a mesma, não igual, mas a mesma. Sim. Ela vai diferenciando-se de século em século, isto é, vai assumindo roupagens diversas, mas é sempre a mesma inspiração que aí está. E o Vaticano II retornou, por isso que a gente diz, refontalizou a Igreja, voltou às fontes da Igreja, para que essa fonte fosse o vigor, hoje, da Igreja que está aí presente. Que lindo. Dom Fernando, um questionamento que a gente ouve com certa frequência tenta dizer assim que a Igreja se tornou católica no sentido de abraçar determinados artigos de fé só lá na Idade Média, como se na Idade Média nós tivéssemos introduzido a fé na presença real, a comunhão dos santos, enfim, aqueles artigos de fé que de um modo muito especial as igrejas que vieram da Reforma protestante quiseram fazer frente. Nos pais da Igreja, nós podemos encontrar a fé católica de sempre, Dom Fernando? Eu diria aí, que você disse, ó, esses que afirmam que a catolicidade, vamos dizer, né? Catolicidade surgiu na Idade Média, é porque desconhecem totalmente a vida da Igreja. É alguém que caiu de paraquedas na Idade Média. E nada mais. Porque já no ano 110 morreu quem? No ano 110 da nossa era, quem foi martirizado? Santo Inácio de Antioquia, não é isso, do Nascimento? Exato. Isso mesmo. Ele fala da catolicidade da Igreja, nos dois sentidos. Catolicidade, enquanto ela está geograficamente presente, vai se espalhando, vai se difundindo. Jesus disse, anunciar o Evangelho a todas as nações, a todos os povos, não é isso que o Evangelho? Exato. As próprias de Jesus. Portanto, a catolicidade no sentido de uma presença universal. Quer dizer, ela tem a força de ir a todos os corações. Mas tem a força de ir a todos os corações, por quê? Porque ela é católica. Católica em que sentido? Porque corresponde à verdade transmitida por Deus. Verdade, unidade e verdade. Acho que isso é essencial. Santo Inácio de Antioquia, fala para quem falou isso da Idade Média, que ele está atrasado só 1.200 anos. Não, que ele não está conhecendo a vida. Porque lá, no ano 110, Santo Inácio de Antioquia afirma justamente a catolicidade da Igreja como correspondência a esta unidade. E, portanto, nós, na medida em que você qual é a sua diocese, Nascimento? Campinas. Então, Campinas é um franciscano, né? Exato. Dom Inácio, né? Isso. Então, não é por sermos franciscanos, né? Porque eu estou vendo tudo franciscano, porque o outro também que estava aí, o Douglas, né? Está aqui. Isso. Sou lá de Osasco. De Osasco foi meu aluno. O bispo de lá. O bispo de Dom Inácio, não. O Dom Inácio eu conheci em Jerusalém. Fiquei lá no convento São Salvador e ele era o superior lá. Olha só. O meu bispo foi aluno do senhor, né? Dom João Bosco. Mas você vê a unidade da Igreja entre nós.
não existe igreja onde não existe esta comunhão, esta unidade. Unidade na verdade. Unidade na verdade de Cristo. Isto é catolicidade. Quer dizer, tem esse duplo sentido. Um que é espacial, vamos dizer assim, geográfico, o que quer que você diga, um número que vai crescendo, e outro que é a consistência interna, fundamental. Então, a igreja ela é católica porque ela está aberta à comunhão na diversidade, viu? Não esqueçamos disso. Como Santo Inácio também frisa muito, unidade na diversidade. E, portanto, nós estamos abertos às diferenças para chegar o quê? Sempre chegar à verdade. A verdade que é Cristo, que é o ensinamento do Senhor, que é correspondência à sua mensagem. E que isso é transmitido de geração em geração. Veja só, meu caro Nascimento, quando se fala por exemplo, do diálogo. Diálogo, o que você entende por diálogo, Nascimento? Você me pergunta, eu pergunto a você. Eu entendo diálogo, a nossa capacidade de se fazer ouvir e de ouvir, né? Ele precisa de pelo menos duas pessoas para ter um diálogo. Sabe o que significa a palavra diálogo? Palavra grega? Vem diálogos. É o caminho, dia é o caminho, dia, através. Dia em grego significa através. Através, logos é palavra, através da palavra. É o caminho que se faz através da palavra para se chegar a um lugar que não tínhamos pensado quando iniciamos a nossa fala. Uau, olha só. Aí está o sentido real do diálogo, etimologicamente falando. Não é ideologia, não tem nada disso. É etimologicamente. Quem não é interiormente livre, neca de pitibiriba, não chega a nada. Espetacular. Não chega a nada. Portanto, tem de estar interiormente livre. Aí ele é capaz de caminhar para chegar aonde não pensava quando iniciou a sua fala. Que espetacular. Maravilha. Padre Douglas, o que quer? Muito bom. Então, Dom Fernando, nós estamos muito felizes de ter o senhor também como um dos preletores do nosso Congresso de Patrística, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco aí da sua formação e um pouco aí sobre algum tema que o senhor vai trabalhar conosco para poder dar aquela instigada nos nossos irmãos e irmãs das diversas comunidades que estão nos acompanhando. Nós estamos hoje lançando o Congresso e queria pedir ao senhor que fizesse aí um convite, né, sobre o que será esse congresso e a importância dele para nós nos atualizarmos na nossa fé. Quando o padre Marcelinho, né, que nós chamamos, falou comigo, eu disse, olha, eu falei que quais são os temas que os outros estão, ao menos, procurando apresentar. E ele falou, um vai falar sobre São Clemente, não sei lá, falou diversos, ou vou agora simplesmente supor. Um vai falar sobre Orígenes, outro vai falar sobre Santo Agostinho, outro vai falar sobre, não sei lá, o que, Boécio até, se não me engano. Falei, olha, vão ser temas esparsos. Eu, então, vou fazer o seguinte, se for possível, eu disse a ele, poderia fazer nos primeiros dias, o primeiro e o segundo dia, uma visão geral da patrística. Exato. Para que aqueles que se você vai ter um curso, olha, como eu vou dar uma aula de patrística, dava, né? Era professor, antes de mais nada eu procurava fazer o quê? Dar uma visão geral, para que o aluno não ficasse boiando, não soubesse onde que estava, que foi isso, achou muito interessante que fulano de tal, por exemplo, falar sobre Santo Agostinho, excelente, mas Santo Agostinho dentro do contexto todo da igreja primitiva, que época que é, quais são, o que antecedeu, quando há referências, como ligar uma coisa com a outra. Portanto, eu sugeri, ele disse que estaria bem, que eu, então, desse uma visão geral da patrística, desde o começo, desde o início, logo após
os textos, logo após os textos da Bíblia, não? Porque nós temos a Bíblia, que é a normas não normata. E depois nós temos, a partir daí, começam a surgir os escritos, são chamados escritos patrísticos, não? E que vão até para o Ocidente. Você vê Santo Isidoro, ano 735, e para o Oriente vai até o ano 749 com São João Damasceno. Então, olha, todos esses 7 séculos, o que nós temos nesse período todo? Quais são as grandes linhas, vamos dizer, quais as grandes figuras desse período todo? E aí depois você pode estudar, refletir sobre este autor, aquela outra, esse outro aspecto da teologia naquela época, e assim por diante. Então, a ideia que eu tive foi essa, viu, Nascimento? Olha, maravilhoso. Eu acho que aqui as pessoas já o coração vai fervendo, né? Porque o Padre Marcelinho já tinha passado aqui para nós já está lá no site do Congresso de Patrística essa programação. E, de fato, uma primeiríssima palestra por onde os alunos vão passar é a palestra de Dom Fernando, que vai lançar essa visão geral a respeito da patrística. Dom Fernando, olha, eu quero mais uma vez agradecer assim, de todo o coração a bondade do senhor de participar conosco do programa Brasil Cristão. E nós gostaríamos de pedir que o senhor nos desse uma bênção para todos aqueles que estão nos assistindo e que assistem todos os dias o programa Brasil Cristão, desejando que o nosso país seja mais cristão. Então, que o senhor pudesse nos dar uma bênção, por favor. Eu aí dou sempre a bênção de São Francisco de Assis, né? Sou franciscano. Isso mesmo. Então, a bênção que São Francisco deu a um dos seus frades. Não sei se você sabe a quem ele deu essa bênção. Foi a primeira vez que a bênção de Arão, foi dada no interior da igreja. E foi São Francisco. Ele estava num caminho e um frade caminhando com ele, pararam em um determinado local e ele olhou para o frade, que se chamava Frei Leão, e disse: Frei, mas era São Francisco, ali bem, Frei Cordeirinho de Deus, o que você deseja? E aí ele disse: criou a bênção. E aí São Francisco deu a bênção, esta bênção que eu vou dar, que seja derramada e penetre no coração, na vida de cada um, que sintamos o amor carinhoso de Deus, Ele junto a nós. São Francisco que rezava diante da cruz de São Damião tantas e tantas vezes, e lá ele se entregava totalmente nas mãos misericordiosas de Jesus, o grande e magnífico Deus. E ele então dava essa bênção: o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Fernando, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha, de coração. Tudo de bom para vocês, Padre Douglas. Nascimento, qual é o primeiro nome seu, Nascimento? Fernando. Verdade. Como que eu posso esquecer o meu próprio nome? Não dá. Olha, a idade está chegando, hein? A idade está chegando. Muito obrigado, Dom Fernando, de Um abraço, coração. Dom Até Fernando. mais. Tchau. Deus abençoe. Amém. Que alegria, né, padre? É uma maravilha. Então você viu aí que Dom Fernando, com todo o seu carisma e ao mesmo tempo com a sua inteligência profundíssima, vai dar a toada do nosso congresso. Ele vai como que montar para nós, alunos desse congresso, as prateleiras sem as quais nós não teríamos onde colocar os padres da igreja, os seus pensamentos. Então ele vai montar para nós essa estrutura cronológica, geográfica, tendo em vista que aqueles primeiríssimos séculos da igreja, nós tínhamos um império em vigor, um regime de governo, que era o Império Romano, que, por sinal, era contra os cristãos. Então, os cristãos tinham aí esse contexto a enfrentar e o enfrentaram com valor, com heroísmo. E nós sabemos bem que, assim como os músculos adquirem massa quando recebem
peso e tem de fazer força, assim também o cristão, ele adquire valor quando a vida lhe apresenta cruzes. Foi um período de muita cruz para os cristãos. E justamente por isso é que se produziu ali as grandes riquezas da patrística. Afinal de contas, só dá suco e vinho a uva que é pisada e esmagada. Então, você vai ver nesse curso de patrística que os padres da igreja foram essas uvas pisadas, as primeiras uvas pisadas no lagar do Senhor. E com certeza você vai se inebriar espiritualmente desse vinho novo dos Santos Padres. Algumas pessoas estão perguntando, padre, mas qual é o custo disso? Então deixa eu falar para você. A inscrição do Congresso de Patrística é totalmente gratuita, ok? Você vai poder participar dos dias 27 a 31, as pregações vão ser lá todos os dias disponibilizadas e você vai poder participar disso gratuitamente. A inscrição é gratuita. Vamos mostrar de novo para você aí o site, né, www.congressodepatristicacombr. Eu quero ressaltar que o Centro de Estudos Renovação no Espírito, o CERN, que nasceu aqui dentro da Associação do Senhor Jesus, é quem está realizando. Nós temos o apoio da própria associação e do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Esse centro fica lá na cidade de Santo Amaro, portanto, na Diocese de Santo Amaro, uma universidade que verdadeiramente bebe da identidade, de verdadeira orientação católica e que abraçou conosco esse projeto. Nós vamos fazer agora, então, um rápido intervalo e nós vamos voltar para o nosso último bloco já do nosso programa Brasil Cristão. Não sai daí, a gente já volta.